Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente está iniciando a nossa quarta edição da Job Fair. Ficamos muito felizes com a presença de todos. Espero que gostem e aproveitem a experiência. Nosso primeiro ano nessa modalidade virtual, então vai ser um desafio, mas esperamos oferecer uma experiência bem rica a todos vocês. Hoje é a nossa primeira oficina, começando agora com a doutora Heloísa Toller, que é sócia da Laurence Simons, especializada em recrutamento para empresas e escritórios no Brasil e na América Latina. Formada em Direito com especialização em contratos nos Estados Unidos, atua como headhunter especializado na área jurídica desde 2011. Então, vocês vão ter aí contato com o macro do que a gente pode oferecer. Doutora Heloísa, seja muito bem-vinda, obrigada pelo aceite do convite. A oficina da professora Heloísa vai ser sobre empregabilidade, desafios no mercado jurídico, carreira do advogado. Fiquem à vontade para usufruir em total dessa oportunidade. Se tiverem alguma dúvida, alguma orientação que precisem, a professora Heloísa vai estar aqui disponível no final da oficina dela, tá bem, pessoal? Passar a palavra à Laís para representar a coordenação. Sejam bem-vindos mais uma vez e aproveitem a experiência. Obrigada. Bom dia a todas e a todos. Antes de passar a palavra para a doutora Heloísa aí, que vai ajudar a gente, quero agradecer a todo mundo que está por aqui. A gente está cansativo, o semestre é cansativo tudo, então a gente agradece cada minuto de vocês aí na tela, a gente sempre fica muito feliz, tá bom? Então, doutora Heloísa, muito obrigada pela presença, com você aí, oficina, viu? Olá, gente, muito obrigada. Mais uma vez, eu agradeço o convite vindo de vocês, do pessoal de Brasília. Eu já tenho me tornado uma figurinha fácil. Tenho feito diversos eventos aí em Brasília, mesmo estando em São Paulo. Obrigada a todos pela presença. É um prazer estar aqui essa manhã para poder tratar desse assunto, que é um assunto que tem cada vez mais se tornado tão importante nas nossas vidas, né? Não só dos recém-formados, como também dos formados de há algum tempo. Todo mundo muito interessado em o que desenvolver, né, para poder ter uma empregabilidade maior, para conseguir conquistar o emprego dos seus sonhos, né, como que a gente deve se apresentar bem em uma entrevista, redigir currículos, ter um perfil bem feito no LinkedIn, né, bem completo. Então, hoje eu vim aqui para tratar desse tema de uma maneira muito tranquila, informal, muito aberta. Então, eu quero que vocês façam perguntas, que vocês estejam à vontade para isso. Eu estou aqui à disposição. Vou trazendo os tópicos, os temas e como preferirem. Se quiserem me interromper para fazer alguma pergunta, não tem nenhum problema. Se preferirem deixar para o final da apresentação, também fico à disposição, a critério de vocês. Tá bom? Então, mais uma vez, me apresentando rapidamente. A Gabriela já fez isso, mas contando um pouco da minha história. Eu sou advogada, eu me formei no interior de São Paulo. Isso foi em 2005, já faz bastante tempo. E eu comecei, sim, advogando. Eu acho que nenhum headhunter começa sendo headhunter. Os headhunters, eles se descobrem depois, né, de início de carreira. Pelo menos nessa modalidade, vamos dizer, de headhunter que hoje eu exerço, que é uma consultoria especializada, ou seja, normalmente essas consultorias especializadas, elas trazem os recrutadores da área que eles se formam, né? Da área que eles atuam, justamente para poder fazer um recrutamento baseado em questões técnicas, além das comportamentais, né? Então, no meu time, por exemplo, de consultores, de headhunters, nós todos somos advogados. Então, na hora da entrevista, por exemplo, a gente entende o que as pessoas fazem de fato, né? O que a área dela faz, quais são as responsabilidades, etc. Então, eu me formei em Direito, advoguei na minha cidade. Depois eu tive uma oportunidade de morar um tempo fora do Brasil, fiquei 3 anos fora. E quando eu voltei para o Brasil, eu mais uma vez tentei a advocacia. Trabalhei num escritório bastante renomado em São Paulo, na área de direito tributário, mas eu não me identifiquei mais. Eu acho que eu tinha passado um tempo fora e queria... parece que me desconectei um pouco do dia a dia do direito, do jurídico, né?
e fiz uma entrevista em uma consultoria e eles me contrataram, então, para ser headhunter, para recrutar advogados para as empresas e escritórios. Então, desde 2011, é isso que eu faço. Trabalhei em 2 consultorias já, trabalho ainda na Lawrence Simons, né? Enfim, desde 2017 eu estou na Lawrence como sócia, e recruto advogados, falo com advogados durante todos os dias, o tempo todo, identificando sempre o candidato ideal para as empresas e escritórios, né? A Lawrence Simons é uma consultoria britânica, está no Brasil desde 2010, e a gente atende tanto o Brasil, todas as cidades do Brasil, como a América Latina também, tá? Estamos em São Paulo, a gente tem uma concentração muito maior em São Paulo das oportunidades que a gente trabalha, mas sim, a gente acaba fazendo posições em todos os lugares do Brasil e América Latina. Passado então a minha apresentação, eu queria falar para vocês um pouquinho da nossa agenda de hoje. O que nós vamos falar, né? E o que eu acho importante sabermos. Importância de um bom CV, né? Como escrever um bom CV, como deixar claras informações em um CV, o conteúdo que ele tem que ter, né? Conteúdo de mais atrapalha, conteúdo de menos atrapalha. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, o que é um bom CV, o que não é um bom CV. Eu vou dar umas dicas de um perfil de sucesso no LinkedIn, dicas de entrevista, como se portar numa entrevista, o que fazer numa entrevista. Então, eu sei que as entrevistas não estão sendo presenciais, mas virtualmente também não muda muito, né, das regras. A importância do networking, né, como que a gente, por onde a gente começa a fazer o nosso networking e qual que é a importância disso. Uma importância de ter um planejamento de carreira. Então, vocês que estão iniciando a carreira agora, né, que acabaram de se formar ou estão prestes a se formar, como fazer um planejamento da sua carreira. Vou falar também um pouquinho do profissional, do perfil do profissional mais desejado pelos escritórios e empresas. E vou comentar um pouquinho sobre soft skills, que são as habilidades comportamentais. Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre o conteúdo de um bom currículo, né? Primeira coisa, gente, quando a gente vai fazer um currículo, muita gente faz o copia e cola, né, do colega, e não quer ficar muito perdendo tempo, né, em fazer o currículo. E, na verdade, isso é um engano. Existe uma pesquisa de uma universidade da Universidade de Harvard Business Review, que ela diz que um recrutador leva 7 segundos para ver um currículo. Ao contrário do que a gente imagina, que então eu posso fazer de qualquer jeito, porque são só 7 segundos, ele vai passar, vai olhar e vai passar para frente. Na verdade, ele precisa se prender nos aspectos importantes do currículo. Então, se o seu currículo ele não está claro o suficiente, se ele não está interessante o suficiente e não prende a atenção do recrutador, ele é um currículo que vai passar, né? E o recrutador não vai provavelmente selecioná-lo. Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado como fazermos o currículo. Então gaste tempo na elaboração, né? Você vai passar é a primeira impressão que você vai passar para o recrutador. Então revise a ortografia, gramática, typos. Não escrevam de maneira nenhuma uma gramática errada. Então, peça para alguém reler o seu currículo, veja se está ok, use o corretor ortográfico, cuidado na hora de escrever o currículo, né? As informações, elas têm que ser legítimas. Não pense em esconder informações, em omitir informações, em colocar informações falsas, né? De maneira nenhuma. Elas têm que estar bem organizadas, então a gente costuma dizer que é legal ter um currículo em ordem cronológica, o que você fez de estágio, começar, né, desde o primeiro estágio, no último estágio, começa do mais atual e desce, né, para o menos atual. Formatação tem que ser clara, né? Então escolha uma letra mais padronizada para escrever o seu currículo e não uma letra difícil de ser vista, né?
Mas essa letra é muito comum, eu gosto de uma letra mais bonita. Não faça isso, né? Eu acho que o simples aqui é o mais, é o que é melhor. Uma letra padronizada, que todo mundo tenha facilidade de enxergar, é o ideal. Quantidade de informação não é qualidade. Então, lotar um currículo de informação, um currículo extenso, cansativo de ler, não é legal. Um currículo, você bate o olho, se for em bullet points, então, é melhor, porque fica mais organizado, estruturado para o recrutador enxergar quais são as principais responsabilidades dele, né? Concentre-se em pontos-chave, evite produzir, então, grandes parágrafos de texto, foi o que eu acabei de dizer. Então, eu não vou contar uma história, eu não vou fazer uma redação, mas eu vou colocar em bullet points, né, em pontos, responsável pela área do contencioso civil, elaboração de peças, né, tanto para a primeira ou segunda instância, gestão de um time de 2 pessoas, ou responsável pelo controle de prazos, né? Simples, frases claras, separadas, bem escritas, é isso que é importante. Fica fácil da gente encontrar o perfil que a gente busca vendo esse tipo de organização das responsabilidades. Eu costumo separar um pouco e dar exemplos assim do que seria um bom currículo, né? Um currículo que tudo bem, vai colocar algumas informações, mas elas nem são tão necessárias. E currículos que não devem ser feitos assim, o que não se faz de jeito nenhum num currículo, né? Então, vamos lá, começando do começo. A gente coloca em primeiro ponto os dados pessoais. Acreditem se quiser. Eu já peguei currículo sem e-mail, sem telefone. Então, assim, o currículo até me agradava no aspecto de que ela fazia o que eu precisava, mas eu não tinha como contatá-la. Né? Então, assim, ficou difícil, é o tipo de coisa que fica cansativo para o recrutador e, obviamente, a pessoa acaba perdendo a chance. Então, dados pessoais, coloque o seu nome, coloque o seu endereço, coloque a sua idade, coloque o seu e-mail, coloque os seus contatos, e-mail, telefone, tá? Então, os dados pessoais. Faça um resumo de suas qualificações. Resumo de suas qualificações, ele pode ser feito em 5 linhas. Né? Ele é um resumo mesmo. Então, advogado, formado em direito, especialista ou com experiência na área do contencioso tributário, do consultivo tributário, que atuou 2 anos num escritório de grande porte, com inglês fluente, com inglês espanhol avançado. Então, assim, um resumão, quem sou eu? Né? Basicamente isso. Depois a gente coloca a formação, e na formação a gente tem que colocar o ano que formou e o nome da instituição. Correto? O ano de formação é muito importante que se coloque, porque o recrutador ele precisa ter uma ideia cronológica das coisas, ele precisa ter uma ideia do tempo de experiência pós-formado, por exemplo, do que esse profissional tem. Muito importante, portanto, colocar o ano de formação. E depois você vai partir para falar do seu histórico profissional, né? Mas a gente é recém-formado, não tem histórico profissional, mas tem histórico de estágio, né? Provavelmente tem. E se não tiver, enfim, coloque então as suas atividades acadêmicas. Nesse histórico profissional, como é que nós vamos fazer isso? Você vai colocar a data de que mês e ano, até qual mês e ano você ficou naquele escritório, naquela empresa, o nome do escritório da empresa, o cargo que você tinha lá, se era estagiário, se era assistente jurídico, se era advogado júnior, né? E quais as suas principais responsabilidades. Aí, então, embaixo você descreve as suas principais responsabilidades. Então, primeiro ponto, responsável. Normalmente a gente coloca em primeiro lugar aquilo que a gente faz com mais frequência, aquilo que ocupa mais tempo do meu dia, né? Então, qual que é a atividade que eu mais desenvolvo?
assim, 50% do meu tempo eu estou fazendo controle de prazos, né, para os outros advogados. Então, tá lá, responsável pela gestão dos processos, no controle de prazos, que é feito com planilha ou com sistema tal, né, distribuição dos processos para os sócios, enfim, o que você faz com maior, que ocupa mais tempo. Depois, em segundo plano, o que você faz também? Gerencia um outro estagiário, ou faz peças de pequena complexidade, ou média complexidade, ou alta complexidade, né, dependendo de cada um. Enfim, coloque as suas responsabilidades, mentalize, portanto, lembra aquilo que eu falei, leve tempo para fazer o seu currículo, né, invista tempo, então, vai mentalizando como é que é o seu dia, o que eu faço durante o dia. Quando eu chego no meu escritório, quando eu chego na empresa, o que eu faço? Eu faço isso, eu separo prazos, ou eu já começo fazendo as peças, ou eu vou fazer carga dos processos no fórum, ou eu abro digitalmente os processos. O que eu faço? E mentalizando o seu dia, você vai descrevendo. Certo? Depois de histórico profissional e atividades acadêmicas, você coloca os seus idiomas. Que idioma que você fala e qual o nível? É básico, é intermediário, é avançado, é fluente? Olha, eu não sei dizer, né? Muitos falam assim, mas eu não sei se eu sou intermediário, se eu sou avançado. Alguns têm um certificado de curso, e o curso diz em qual nível ele está, né? Mas algumas pessoas, às vezes, não têm. Então, eu costumo dizer que o fluente, obviamente, não é o nativo. Às vezes eu pergunto para os profissionais assim que eu entrevisto, o seu inglês é fluente, né? Vamos conversar um pouquinho, o que você acha? O que você me diz do seu inglês? É fluente? E a pessoa me responde, olha, não é nativo. Eu falei, não, mas eu não estou esperando mesmo que seja nativo, porque nativo é de quem nasce lá, né? Então, quando eu falo fluente, é fluente de brasileiro, né? Agora, a fluência significa entender o que me falam, responder o que me perguntam, né? Independentemente do assunto que seja. Então, eu consigo entender independentemente do assunto, eu consigo responder independentemente do assunto, né? Com um certo... com certa variedade, né, de palavras, né, com certo vocabulário, né, um vocabulário de certa forma extenso, tá? Então, se eu compreendo e se eu falo o que eu quero em inglês, eu sou fluente, né? E daí por diante. Então, você vai mais ou menos entendendo a que ponto que você está, qual que é a sua capacidade de falar em call, se você só faz e escreve e-mails, se você, para que você entenda, tem que ser assuntos mais limitados ao seu dia a dia, se for outros assuntos, talvez você não entenda. Então, o quanto você se sente confortável para algumas atividades do dia a dia em inglês, tá bom? E a outra coisa que é legal de colocar em currículo, que quase ninguém coloca, mas hoje eu acho que está mais comum, é o seu perfil do LinkedIn. É legal colocar, né? Você coloca o link que direciona ao seu perfil do LinkedIn. Também é legal de colocar num currículo. Depois disso, você pode colocar, por exemplo, cursos que você fez de maior importância, você pode colocar alguma publicação, algum artigo que você eventualmente tenha escrito. É legal colocar também. Informações adicionais? Depende, pode ser, né? Se você sabe bem Excel, se você sabe bem PowerPoint, né? Fazer apresentações, também são informações adicionais interessantes, tá? Algumas pessoas também falam sobre trabalhos voluntários, ou participação em algum congresso fora do Brasil. São informações adicionais que vão vir lá no fim do currículo, que são legais de colocar, sim. Entendido? O que tem gente que põe e que não necessariamente precisa colocar? Estado civil, né? Tem gente que coloca solteiro, divorciado, casado. Eu não sei o que isso influencia, assim, para o recrutador. Se influencia, não deveria influenciar tanto, tá? Porque a gente acaba tentando evitar pontos que possam se tornar exclusivos, né? Assim, que possam excluir pessoas ou que possam causar algum tipo de preconceito, né? Então, por que eu vou contratar um casado, vou contratar um solteiro, vou contratar um divorciado? Então, eu acho que não precisa colocar isso no currículo, tá? O quantos filhos tem, qual a idade dos filhos. Eu também, eu evitaria esse tipo de informação, que é uma informação mais pessoal. Isso evita
a gente causar algum certo preconceito na seleção de algum profissional, tá bom? Disponibilidade de viagem, mudança? Pode ser, pode ser. Eu acho que até não tem necessidade, mas se colocar também não é nenhum mal, tá? Redes sociais, Facebook, Instagram, não precisa. Esse, de fato, não precisa. O que não colocar? Eu sei que tem países que costumam colocar foto, hobbies, né? Aqui no Brasil, no mercado jurídico, pelo menos, a gente não utiliza foto, tá? Eu não sei se é uma regra muito do mercado jurídico, mas a gente normalmente não põe foto em currículo. Então, eu indico que vocês fiquem com foto somente no perfil do LinkedIn, que já dá o espaço para isso, né? A gente vai falar disso depois. Mas não precisa colocar foto no currículo, não. Tá? Os hobbies, andar de bicicleta, cozinhar, ler livro, também não vejo necessidade. Alguns países colocam, tá? Mas nós não, aqui no Brasil não é costume, a gente não coloca. Né? Mais uma vez, filhos, idade dos filhos, não colocaria. Carteira de habilitação, também não precisa disso. Se é fumante ou não, às vezes as pessoas colocam fumante, não fumante, também não influencia em absolutamente nada, só deixa o currículo lotado de informação sem necessidade. Certo? Passado, então, que nós falamos sobre currículo, eu vou dar algumas dicas sobre LinkedIn. O que seria um perfil de sucesso no LinkedIn? Bom, já que não usamos a foto no currículo, podemos usar no LinkedIn, né? Devemos. O LinkedIn, quando você abre o perfil da pessoa e não vem a foto, é um pouco frustrante, porque a gente já está acostumado a ver a foto da pessoa lá, né? É engraçado, no currículo não é padrão, não é costume, mas no LinkedIn, sim. E essa foto, gente, se você opta por colocá-la, deve ser uma foto bem profissional, né? Uma foto neutra, uma foto sem grandes... assim, sem ter uma coisa que chame muita atenção para a foto, né? Então, o fundo neutro, uma foto que você esteja sozinha, sozinho ou sozinha, né? Com uma boa iluminação. Então, assim, não usa óculos escuro, né? Não coloca uma foto abraçada com o marido, com a esposa, com filhos. Eu acho que o LinkedIn é uma rede profissional, né? Portanto, reservada para esse fim. Então, é interessante que você coloque uma foto um pouco mais profissional, né, que você esteja com uma roupa um pouco mais adequada para fins profissionais, né, e não de biquíni, ou, enfim, com roupas muito, ou muito extravagantes, ou muito não adequadas, vamos dizer, para o dia a dia de trabalho. Né? Acho que isso não é segredo para ninguém, eu imagino que todos vocês concordem com isso, né? Acho que eu não estou falando nada demais. As descrições do seu perfil, elas têm que estar completas. Né? Então, assim, seja bastante detalhista na descrição do seu cargo, das suas atividades. Né? Mais uma vez, uso de palavras-chave vai ajudá-lo e ajudá-la a aparecer na busca dos recrutadores. Né? Então, por exemplo, ao invés de advogado, eu coloco advogado trabalhista. Né? Ou então, ao invés de advogado trabalhista, eu coloco advogado trabalhista com experiência no contencioso ou no consultivo. Por quê? Porque quando o RH da empresa, o recrutador, né, da empresa ou do escritório, eles estão buscando um profissional, eles vão no LinkedIn e eles filtram os perfis. Então, tem lá uma busca dentro do LinkedIn e eles colocam, né, nos filtros os profissionais que eles querem encontrar. Então, eu preciso contratar um advogado tributário. Eles colocam lá advogado ou advogada, tributário, né, ou tributarista, ou da área tributária, ou tax, e aí eles querem alguém que seja especializado em diretos, ou em indiretos, ou no consultivo, ou no contencioso. Então, eles vão jogando essas palavras, né, e eles, quando eu digo me inclui também, eu como headhunter faço isso, e todos os headhunters fazem, a gente joga palavras-chave na busca do LinkedIn, e o LinkedIn, então, vai fazendo uma lista de pessoas que tenham essas características.
que tenham essas características técnicas. Então, se o seu perfil no LinkedIn não está bem descrito, não tem essas palavras, você não vai ser visto, você não vai ser achado, né? Então, o LinkedIn, ele não é uma ferramenta pro forma, daquela, eu tenho o LinkedIn e acabou, não vou investir em preenchê-lo. Não, ele é uma maneira de fazer com que você apareça para o recrutador. Por isso a importância de escrevê-lo bem, tá? Tem um outro ponto, que são, por exemplo, lá no LinkedIn, quem está acostumado a usar, vai ver que são recomendações do seu perfil. É legal ter, porque você abre, né, a página da pessoa e está lá algumas pessoas que trabalharam com ela, fazendo alguma, né, alguma indicação, gostei muito de trabalhar com fulano, com a fulana, ela é incrível em gestão de pessoas, ou é muito boa em desenvolver tarefas, é muito pontual, disciplinado. Ah, isso é legal, né? Porque você fala assim, olha, ela tem diversas recomendações, acho que é uma pessoa que tem a ver com o que eu estou buscando, né? Você fica feliz de ver o perfil que você encontrou sendo endossado pelos colegas, chefes, etc, né? Então é legal ter isso preenchido, sim. Você pode pedir para colegas fazerem isso, falar assim, olha, eu faço no seu, você faz no meu, né? Eu acho que é legal essa parte. Então, o perfil tem que ser completo também. Então, coloca formação, coloca experiência profissional, coloca os idiomas, né? Então, tentar deixar o perfil bem completo. Manter-se atualizado, então manter o perfil atualizado. Se você saiu de um escritório e foi para o outro, coloque que você saiu de um e foi para o outro. Às vezes a gente se depara com alguns perfis no LinkedIn e fala, ele não tá no escritório. Ah, que legal, vou então conversar com ele. Aí, quando vai ver, ele já saiu de lá e já foi para um lugar onde você nem poderia abordá-lo, porque você tem uma questão de off-limits, né? Então, não é legal não tê-lo atualizado. Assim, para os recrutadores é bom que esteja bem atualizado. Ou então, não faz o recrutador perder tempo, porque se você acabou de mudar de emprego, você não vai mudar de novo, né? Em regra, não. Então, faz um mês que você mudou de emprego. O recrutador olha e fala assim, não, esse eu não vou abordar, porque ele acabou de se movimentar. Então, é importante que deixe isso claro na sua rede. E fazer boas conexões, networking. O que são boas conexões? Acho que toda conexão é boa, mas assim, com pessoas da sua área, com pessoas de escritórios que atuam na mesma área que você, né? Ou com pessoas de empresas onde você gostaria de ir trabalhar. Então, quanto mais você acessa essas pessoas, mais você vai ser visto por essas pessoas, né? E mais chances você terá de por exemplo, fazer parte, né, daquela empresa ou daquele escritório. Então, faça boas conexões. Não adianta eu só me conectar com pessoas que eu conheço na vida pessoal, com meu irmão, com meu vizinho, com meu cunhado, porque às vezes não são as conexões, são conexões na vida pessoal, mas não são as conexões na vida profissional que vão me ajudar a encontrar um emprego, né? Um emprego que eu quero. Né? Então, quando eu falo faça boas conexões, é nesse aspecto. Tá? Um outro ponto legal nessa questão de networking é assim, se você tem artigo para produzir, para fazer publicações, é muito legal que você faça, porque isso chama a atenção para o seu perfil. Né? Então, publique artigos, escreva artigos, mas se você falar, pô, eu não publico artigo, eu não escrevo, né? Mas assim, compartilhe artigos, então, que você goste, que você se identifica, comenta. Se seu chefe publicou um artigo legal, faça comentários embaixo, compartilhe na sua página, porque essa atividade vai mantê-lo vivo, né, no LinkedIn, vai fazer com que você seja visto. Tá? Então, fazer conexões não é também só conectar, mas é estar vivo na rede, né? Estar conectado. Então, isso é bem importante, bem importante. E agora, gente, eu vou falar um pouquinho sobre dicas de entrevistas, né? Acho que é o outro ponto que é legal da gente conversar. Eu vou falar um pouco sobre dicas de entrevista de maneira geral, e a gente pode traduzir do físico para o virtual. Poucas coisas mudam, né? Mas a gente vai adequando e adaptando, tá? Um ponto e outro. O que eu costumo falar sobre entrevista? O primeiro ponto, que é a primeira coisa que você vai passar para o seu entrevistador, que é a primeira impressão, vamos dizer assim, né?
Então, o recrutador vai abrir a sala onde você está aguardando, né? Então, primeiro ponto, seja pontual, né? Não vai chegar na entrevista atrasado, porque isso já conta negativamente. Numa boa, assim, eu sei que todo mundo tem problema, acontece com todo mundo, né? De se atrasar por alguma coisa e outra. Fisicamente, então, as entrevistas físicas, né? Estando em São Paulo, imagino que em Brasília também, pega trânsito, né? Então acontece, chove no meio do caminho, tem um acidente, acontece de se atrasar, mas não deve ser o habitual. Tente sair com bastante antecedência de onde você está, da sua casa, do lugar que você esteja, para que você consiga estar on time, né? Para que você consiga estar no horário combinado da entrevista. Esse é o primeiro momento de causar impressão ao seu recrutador, né? Causar boa impressão. Então, você está na sala aguardando o seu entrevistador. Quando ele chega, é importante que você esteja receptível. E o que é isso? Eu, normalmente, gosto de profissional, de candidato, quando eu vou entrevistar, que eles estejam sentados de frente para onde eu entro. Eu não gosto de entrar na sala e a pessoa estar de costas para a porta, né? Pode ser besta, assim, mas eu acho que quando você está de frente, eu acho que a linguagem corporal diz que você está receptível àquela conversa ou aquela pessoa que está entrando. Então, eu acho isso importante. O sentar de costas para a porta, muitas vezes, me reflete um pouco de timidez, um pouco de se esconder ali, né? E eu gosto de pessoas que estejam, pode estar sentado, pode estar de pé, pode estar mexendo no celular, para, enfim, você está esperando um pouquinho, não tem problema. Mas entrou o entrevistador, você está de frente, você se levanta, né? Cumprimenta, normalmente dá a mão, né? Agora, na pandemia, tudo virtual, não tem isso, mas através do computador, né? Esteja, então, pronto, né? Esperando, com uma conexão boa, com uma iluminação boa, com uma roupa também adequada, né? Então, tudo isso conta também como a apresentação, tá? Durante a entrevista, mantenha sempre uma boa energia, né? Converse, esteja animado na sua fala, conte seus pontos, estude seu CV, né? Tenha em mente o que você busca. Então, tem uma conversa reta, objetiva, direta, né? Sem passar insegurança, sem passar medo, sem passar aquela tristeza que você foi desligado, aquela decepção, porque você foi desligado da empresa anterior, aí você está com aquela carga pesada. Isso não é bom, né? Então, eu também costumo dizer para diversos profissionais que vão fazer entrevista comigo, poxa, se você está num momento muito desesperador, assim, de ansioso, de não entender porque foi mandado embora, porque, né, assim, aguarde, põe a sua cabeça no lugar e depois vai fazer a entrevista. Porque fazer a entrevista e passar essa sensação negativa para o entrevistador é crucial, é muito ruim, né? Então, esteja com a cabeça bem fresca, com a autoestima bem no alto, né? Sentindo-se empoderado ou empoderada de ir até lá, falar o que você faz, no que você é bom, contar os seus projetos, falar de resultados, né? E conquistar essa vaga. Então, é assim que tem que estar, né? Cabeça levantada. Demonstre interesse pela vaga, estude. Se você sabe qual é a empresa para a qual você está sendo entrevistado, estude, pesquise sobre a empresa. Faça perguntas sobre a empresa, né? Essa empresa, eu vi no site da empresa que vocês estão investindo no Brasil, estão abrindo mais operações na América Latina. Que bom, qual que é a estratégia? Por que estão fazendo isso? Né? Por que estão fechando em um país e abrindo em outro? O que vocês pensam para o ano que vem? Quais são os planos de crescimento da empresa? Tudo isso significa que você tem um pensamento crítico, né? Que você tem interesse pela empresa, que você é uma pessoa curiosa, né? Isso demonstra interesse e demonstra pensamento crítico, tá? Então, o perfil comportamental é muito importante. Nós vamos falar disso dos soft skills. É tão importante, ou até eu diria que hoje tem chamado muito mais atenção o perfil comportamental do que o técnico, tá? Então, acho que esse ponto é bem importante. Vai fazer entrevista, a gente fala muitos profissionais perguntam qual que é o dress code, né? Com que roupa que eu vou?
Gente, isso também é um bom senso, né? Eu vou fazer uma entrevista com o sócio de um escritório, que é com o sócio fundador de escritório super tradicional. Não dá para ir de calça jeans, não dá para ir de bermuda, não dá para ir de polo, né? Então, é muito bom senso, né? Eu sei mais ou menos que esse escritório é super tradicional de Brasília. É um escritório que normalmente atua junto aos tribunais, né? De audiências. Então, assim, não dá para ir com uma roupa descolada. Ao mesmo tempo, se eu vou fazer uma entrevista numa startup, sei lá, no Google, no Uber, diversas outras empresas, nas fintechs que têm contratado tanta gente, também não vou de terno e gravata, porque vai destoar, né? Vai destoar. Então é importante você saber se vai ser entrevistado por quem. É pelo jurídico? É pelo RH? É pelo financeiro? É pelo comercial? Então, tentar entender um pouco o perfil da pessoa, né? E você não destoar. Você ir com uma roupa que faça com que a pessoa se encaixe naquele ambiente. Olha, parece que se encaixa no ambiente, né? Então, eu acho que é importante você pensar sobre o dress code, sim. E se você tem dúvida, pergunta para o headhunter que ele vai saber te responder, né? O que não deve ser feito numa entrevista? Então, como eu disse, não ir muito de baixo astral, né? Isso é prejudicial, né? Gente, não falar mal de ex-empregador, né? Jamais. Existem problemas com ex-empregadores? Possivelmente. Eu não tenho dúvida que existem. Mas a maneira de colocar isso nas entrevistas, elas têm que ser muito profissional, né? Então, olha, por que você se desligou? Ou por que você pediu demissão? Por que você foi desligado da empresa anterior? E o que você tem que dizer é da maneira mais ética e profissional possível. Olha, infelizmente, eu não me adaptei à cultura do escritório, os meus valores não eram parecidos com os valores do meu chefe. A gente tinha uma divergência muito grande da maneira de pensar. Eu não estava sentindo que eu estava aprendendo muito na minha equipe com o meu gestor. Então, esse foi um motivo que me fez pedir demissão, né? Ou o escritório caminhava, tinha planos, né, diferentes dos meus. É um escritório que não queria crescer e eu quero crescer. Tem muitas maneiras de você contar, né, o porquê que não deu certo, sem falar aquele escritório era uma bagunça, o meu chefe é um cara que não entendia nada do assunto que eu queria entender. Então, assim, procure não relatar esses problemas de relacionamento graves, né? Acho que isso talvez pode trazer um peso grande. Isso a gente faz talvez numa terapia, né? Mas não numa entrevista de emprego. Combinado? É importante que você aplique para as oportunidades, para as vagas que tenham a ver com o seu perfil, certo? Então, não aplicar para vagas que não tem nada a ver com você, o famoso, o não eu já tenho, isso não funciona para processos, tá, de seletivos, porque o recrutador fica vendo que você é formado em 2018, formado em 2019, está aplicando para uma vaga de gerente. Eu recebo currículos, gente, recebo e-mails de diversos candidatos falando, eu gostaria de aplicar para a vaga de gerente, de head do jurídico, de advogado sênior, e pessoas formadas em 2018, 2019. Então, isso causa uma má impressão no recrutador, né? E por último, gente, informações inverídicas, né? Informações falsas. Por favor, estamos na época aí das fake news, isso não deve ser feito. Mas o recrutador nunca vai saber. Vai. A chance dele saber, eu diria que é de 90%. Pode ser que escape, mas assim, tem uma chance dele descobrir enorme. E se ele descobre, aí você fica queimado, de fato, porque é péssimo mentir. É muito ruim mentir. Vou mentir meu salário. Vou falar que eu ganho, sei lá, muito mais do que eu ganho. Por que isso é ruim? Porque nós, recrutadores, como a gente conhece muito o mercado jurídico, e aí eu estou falando especificamente da Lauren Simons, que é especializada nesse mercado, a gente conhece muito as faixas salariais dos escritórios. Se é um escritório de médio porte, de pequeno porte, de grande porte, a gente tem ideia quanto ganha um advogado, uma ideia muito clara. Às vezes tem informações mesmo, né, de já ter entrevistado o seu par, de já ter entrevistado o seu chefe. Então a gente sabe exatamente, né? Mas quando a gente não sabe exatamente, a gente tem muita ideia do que
do quanto ganha, mais ou menos, em que faixa pode estar um recém-formado, em que área que ele atua, se faz sentido ele ganhar mais ou menos que isso. Então, não façam esse tipo de afirmação inverídica. Voltando um pouquinho na questão do networking, né? Por onde que a gente começa a fazer um networking? Heloísa, eu sou recém-formado, eu comecei agora, como é que eu faço? Por onde que eu começo? Começo a conectar com quem? Primeira coisa, começa a conectar com o pessoal da sua faculdade, né? Começa a conectar com o pessoal dos congressos que você vai, né? Ou dos eventos que você assiste. É legal, por quê? Porque eles têm interesse parecido com os seus. Eles talvez estejam buscando áreas parecidas com as suas, né? Depois, parta para conectar-se com, eu gostaria de trabalhar no Machado Meyer, eu gostaria de trabalhar no BMA, eu gostaria de trabalhar no Matos Filho. Então, eu vou lá no LinkedIn, busco pessoas e começo a me conectar com pessoas da mesma área que a minha, dentro desses escritórios que eu quero trabalhar. E por que não me conectar com o pessoal da RH? Também. Então, assim, comece por aí mesmo. Isso vai criando uma rede enorme, né? Onde aumenta a sua possibilidade de ser visto. E o que é, assim, o networking é só quando você precisa de emprego que você vai se conectar com essa pessoa? Na verdade, não. A gente acha assim, que o networking é estar sempre conectado e acessível e aberto para conversas. Talvez você tenha conseguido um emprego agora, fala, não, acabei de conseguir um emprego, não vou nem mexer em LinkedIn, não vou nem entrar, não vou nem conversar com ninguém. Gente, pelo contrário, tem pessoas que estão, às vezes, na situação que você estava antes e precisam conversar. Mande mensagens, receba mensagens, esteja aberto para um bate-papo, né, para um café virtual, né, para uma troca de ideias. Então, isso também é networking, né? Ser ativo e acessível. Então, só na hora que você precisa de emprego, conectar com as pessoas, não é legal. Né? Esteja sempre, sempre, sempre ativo e acessível às pessoas da sua rede. Né? E, inclusive aos headhunters. Ter sempre acesso a headhunter é ótimo, porque o headhunter acaba tendo que te achar em algum momento. Então, conecte aí com headhunters de Brasília, de São Paulo, que é muito legal. A importância de um planejamento de carreira. Como é que vocês vão se planejar? Como é que vocês se planejam, né? Eu acho que o primeiro ponto é fazer uma autoanálise do seu momento atual. Então, o que você está fazendo? O que você fez esse ano? Foi um ano de pandemia, foi péssimo, não deu para colocar nada em prática do que eu gostaria, adiei as minhas classes de inglês, as minhas aulas de inglês, adiei as minhas aulas de pós-graduação, ia começar, mas não comecei. Tá certo, né? Um ano que ninguém esperava. Então, eu entendo. Mas e aí? Quais os próximos passos? Então, vamos lá, para 2021. Né? O que você pretende? Eu pretendo iniciar uma pós-graduação. Então, 2021, eu pretendo me formar, vamos dizer, né? Ou alguns já formados, pós-graduação. Mas 2021 eu pretendo me formar. Eu pretendo mudar de escritório, porque eu quero trabalhar numa área que eu goste mais. Ou eu pretendo ser efetivado de estagiário para advogado. Então, coloque no papel o que você pretende para 2021. Poucas coisas. Coisas que vocês consigam cumprir. Não precisa encher de coisa. 2021 eu quero ter o inglês avançado, quero fazer pós-graduação, quero mudar de cargo, quero mudar de área. Então, assim, quero fazer um estudo fora. Muita coisa acaba não sendo cumprida, né? Então, pouco a pouco, né? Passo a passo, degrau a degrau, né? E aí, e para 2022? 2022, aí eu quero já estar com isso feito, e aí então eu vou iniciar uma outra etapa, que aí sim é migrar de área, que aí sim é iniciar um estudo de uma terceira língua, aí sim é talvez fazer um LLM fora. Então, faça um planejamento de carreira para daqui 2 ou 3 anos, separando pontos, pensando no seu desenvolvimento, né? Isso é legal, porque você consegue no final do ano olhar para aquilo que não foi feito, né? E passar de repente para frente o que você precisa fazer ou não. Aquilo que foi feito, que foi bom, que você teve sucesso, que você concluiu, muito legal, né? Isso inspira confiança, isso ajuda muito a gente a seguir em frente. Então, ter um plano de carreira é muito importante, é muito legal. Eu estou falando de um assunto, dando uma paradinha, porque eu estou seguindo aqui um roteirinho que eu costumo fazer. Gente, e quem que é o profissional mais desejado pelos escritórios e pelas empresas? Né? Quem que as empresas procuram? Quem que os escritórios procuram? É
É óbvio, assim, que o perfil técnico influencia demais, né? Eu acho que é, sim, um ponto que você, primeiro, inclusive porque é o que está escrito no currículo, né? Então, você seleciona pelo perfil técnico, certo? Então, eu preciso contratar um advogado de contratos, eu vou buscar aquele que faz contratos, né? Aquele que tem experiência com contratos, ou que quer aprimorar em contratos, né? Ou que quer iniciar a carreira em contratos. Então, o perfil técnico é importante a instituição que ele fez, é importante se ele fez algum estágio, é importante o perfil técnico, com certeza. Mas o que hoje tem faltado nos perfis e que as empresas têm levado muito a sério, né? Um perfil comportamental. Né? Então, hoje está muito na moda a gente falar de soft skills. Por quê? Porque perfil técnico, todo mundo investe, todo mundo se preocupa, mas todo mundo esquece do perfil comportamental, né? Das skills, né? Das soft skills que a gente costuma dizer. E isso é muito, muito importante. Afinal das contas, soft skills é uma coisa que máquina não faz. Né? A tecnologia não entra ainda nessa parte comportamental. Isso é inerente à humanidade, inerente ao ser humano. Então, esse possivelmente é o diferencial dos profissionais. São as soft skills. Eu vou falar algumas, eu espero estar dentro do meu tempo ainda, vou tentar não me alongar muito. Eu vou falar de algumas que eu gosto bastante, que é, por exemplo, comunicação. Saber comunicar. Parece básico, parece simples, mas não é. Né? A gente, na comunicação, a gente precisa ser estratégico, por incrível que pareça. Porque, primeiro, é importante a gente entender quem é o nosso interlocutor. Então, qual que é o objetivo, né, da minha comunicação? É fazer com que o outro entenda? É convencer alguém de alguma coisa, persuadir? Então, eu preciso saber como que eu uso a minha linguagem, em que momento eu uso, o tom da minha voz, né, a maneira de colocar as minhas ideias. Né? Usar a maneira errada de linguagem não vai cumprir com o meu objetivo, que é fazer ela me entender, tá? Então, por exemplo, se eu escuto muito isso de pessoas que eu entrevisto, que são, às vezes, diretores jurídicos, gerentes jurídicos de departamentos jurídicos de empresas, dizendo, poxa, eu recebo pareceres de escritório com um juridiquês tão agudo, assim, com palavras tão rebuscadas, e eu não consigo, para mim, me atrapalha, eu não consigo entender se é sim ou não. Não consigo entender a opinião, porque a coisa é tão longa, né, tão rebuscada. Então, o que os escritórios começam a fazer a partir de agora? Começam a se aprimorar nessa questão da comunicação, ser mais objetivos, mais claros, mais rápidos. Né? Isso é comunicação, isso é saber se comunicar. Né? Outro ponto é a adaptabilidade. A adaptabilidade, gente, é a capacidade de você mudar de escritório, mudar de equipe, mudar de chefe, mudar de ambiente, como aconteceu na pandemia, mudamos de ambiente de trabalho, né? Saímos do escritório para casa, mudar de empresa e adaptar-se a isso. Né? Eu vejo, por exemplo, nas carreiras das pessoas, às vezes a pessoa está numa multinacional de grande porte, vai para uma empresa nacional, familiar, de pequeno porte, depois volta para uma empresa de médio porte, depois para uma empresa em reestruturação, depois vai para um escritório. Gente, isso eu acho legal, eu não acho descontinuidade de carreira. Ao contrário, isso mostra para mim, recrutadora, que essa pessoa tem uma capacidade de adaptação incrível. Né? Pessoal, eu gostava tanto do meu chefe que me fazia assim, agora mudou o chefe, não me adapto mais. Isso é um problema. É um problema porque você não vai ter o mesmo chefe o resto da vida. Né? Você não vai trabalhar na mesma equipe o resto da vida. Então, mudar muitas vezes de chefe, de equipe, de área, significa para mim que você tem uma alta capacidade de se adaptar. Né? Mudar e se adaptar, óbvio é isso, né? Ser produtivo e efetivo. Uma outra característica, uma outra habilidade que eu gosto muito é a tomada de decisão. Né? Isso pode parecer um pouco inerente à posição de líderes, de chefes, e não é. Tomar decisão tem tudo a ver com todo mundo. Né? Então, assim, qual que é o erro aí? É a insegurança, o não tomar decisão. Olha, eu descobri que a minha área eu sei, eu gosto de direito concorrencial. E eu vejo que São Paulo tem mais espaço para mim do que Brasília nessa área, tá?
Ou mercado de capitais, acho que é mais fácil, concorrencial, talvez tenha bastante campo em Brasília. Mercado de capitais. Para eu desenvolver essa parte de mercado de capitais, para eu atuar nessa área, eu preciso ir para São Paulo. Então, assim, tomar a decisão do que eu preciso fazer, decidir-se, né? Vai vir uma consequência disso? Certamente. Positiva, negativa, e você vai ter que assumir. Então, eu falo assim, mas se eu tomar a decisão errada, não tem problema, você vai assumir as consequências disso, mas o problema é não tomar a decisão, é ficar a vida inteira em cima do muro e não conseguir evoluir. Então, assim, eu costumo dizer, se naquele tempo, naquele momento, naquela época da minha vida, eu decidi por isso, com as condições que eu tinha na época, com a maturidade que eu tinha na época, eu decidi por isso, então está decidido e eu assumo as consequências. Né? Então, gente, tomar decisão é muito importante. Né? Muitas decisões talvez não vão ter sido as melhores, outras vão ter sido ótimas, mas é importante que você faça a sua vida caminhar com isso. Tá? Trabalho em equipe também é uma outra característica que eu gosto muito em profissionais, porque está ligado exatamente a você saber ouvir, a escutativa que a gente diz, você sabe ouvir o seu colega, você sabe compreender um ponto de vista diferente do seu, você sabe compartilhar as suas ideias. O trabalhar juntos é muito importante para uma equipe. De que adianta você ter terminado o seu trabalho e o seu parceiro não? Né? Você vai falar assim, eu terminei o meu, ele que não terminou o dele. De que adianta? Aí o departamento não vai cumprir com a sua meta, o departamento não vai atingir a meta, a empresa não vai atingir a meta e você fica com a sua parte feita. De que adianta? Então, é dar a mão, é ajudar. Eu terminei minha parte, ele não terminou dele, eu vou ajudar, para que todos nós cheguemos a um objetivo comum. Né? Então, quando você vê que um profissional tem essa característica, tem isso no seu dia a dia, isso é muito legal. Tá? Solução de problemas, por último, tá, gente? Solução de problemas é exatamente o oposto de apontar quem errou, apontar o responsável pelo erro. Apontar o responsável pelo erro, principalmente quando não fui eu, é a coisa mais fácil do mundo. As empresas e os escritórios, acreditem em mim, não precisam de gente que aponte erro. Tá? Não, que aponte o responsável pelo erro. As empresas e escritórios precisam de quem dê solução para o problema. Né? Então, assim, eu entrei aqui, já era assim. Muito comum ouvir isso. Mas já era desse jeito. Gente, se existe um problema, e não fui eu que fiz, né? Normalmente é assim. Vamos tentar resolver esse problema? Esse problema tem solução? Tem. É uma solução fácil? Não sei, difícil. Vamos estudar. Quais são os caminhos para solucionar esse problema? Qual que é a minha parte na solução desse problema? O que eu posso fazer para ajudar a solucionar esse problema? E aí, conquistar isso. Conquistar essa solução. Então, vejam, é disso que as empresas precisam. É disso que os escritórios precisam. E não daquele cara, daquela pessoa, daquela menina, daquele menino reclamão. Né? Não fui eu, já estava assim, né? E não faz uma vírgula para mudar. Essa pessoa, esse profissional, ele vai ser deixado de lado em algum momento. Tá? Não vai ter espaço no mercado. Não vai ter espaço no mercado. Tá? Então, desenvolver, gente, as habilidades comportamentais é muito importante. Como desenvolver? Tem curso para isso? Não. Curso, pesquisa, livro, isso é para habilidade técnica. Os cursos, não existe curso para habilidade comportamental, existe treino, né? É treino você mesmo. Você se dominar, você se inspirar num chefe, você se policiar para tomar a decisão certa, do jeito certo, você tentar trabalhar isso dentro de você. Fica a minha dica nesse aspecto. E é isso, gente. Eu acho que termino por aqui. Mais uma vez, agradeço muito a presença de vocês e fico à disposição caso tenham dúvida. Tá bom? Um abraço a todos. Muito obrigada, doutora Heloísa. Aos alunos que têm interesse em fazer perguntas, o Henrique também está aqui conosco e vai poder narrar as perguntas enviadas pelo chat. Não é isso, Henrique? Isso, Gabriela. Tem algumas perguntas aqui, professora Heloísa. A primeira pergunta é como fazer esse resumo no começo do curso. Você quer que eu passe todas as perguntas para você? Por favor.
Tá? A segunda pergunta é do Pedro. Heloísa, é importante colocar as suas qualidades, organizado, esforçado, etc. E o Vinícius pediu a palavra. Então, Vinícius, você quer falar agora? Sim, eu poderia falar agora, se me permite, em relação às experiências anteriores, que normalmente é pedido muito em currículos e entrevistas de empregos. Eu tô sendo escutado? Como é que está meu áudio? Sim, eu estou escutando. Ah, tá ok. Muito obrigado pela explanação, doutora. Imagina. O que eu vejo atualmente são empresas que buscam profissionais com um tempo de experiência muito vasto. E quando eu digo isso, por exemplo, um formando com experiência de 4 anos em uma determinada área muito específica. Por exemplo, alguém que acabou de sair da faculdade com experiência em uma administração pública durante 5 anos, que saiba falar tantos idiomas, tenha vivido em algum lugar. Ou seja, como lidar com esse tipo de pré-requisito? Certo. Primeiro, eu acho que a empresa ou o escritório que fez uma publicação dessa, ela está errada. Eu não sei, você deve ter visto provavelmente em algum lugar, imagino que sim, mas está completamente equivocado, porque não se exige de um formando 4 anos de experiência, né? A experiência do júnior é a experiência do júnior, que é de estágio, né? Talvez sim, de estágio eles peçam, olha, gostaria que quando os meus clientes, os escritórios me contratam, eu quero contratar um advogado júnior. Ah, mas a gente fala assim, mas júnior de que ano? Assim, um júnior com 2 anos de experiência, um júnior com 1 ano de experiência, quer dizer, é de formado, né? Ou um júnior recém-formado. Quando eu falar um júnior recém-formado, ele pode ter 1 ano, 2 de estágio. Pode ser que ele tenha, 3 até. Mas é uma experiência de estágio, iniciante. Ele nunca teve uma experiência profissional. E isso é óbvio. Se ele acabou de formar, ele não pode ter uma experiência de 4 anos, né? Então, assim, eu não sei que escritório que fez ou que empresa que colocou uma publicação dessa. Diversas línguas, a não ser que seja um estágio para diplomacia. Assim, diversas línguas eu também não vejo. Eu vejo normalmente o inglês. O inglês é muito importante. Posições aqui em São Paulo normalmente pedem um inglês fluente. Mas eu faço diversas posições de júnior, eu inclusive tenho uma minha equipe que faz diversas posições de júnior, eu não vejo tantos requisitos assim para uma posição de júnior iniciante de recém-formado, tá? Para falar bem a verdade, Vinícius, posições de recém-formado exigem muito, muito do perfil comportamental, mais até do que do técnico. Porque do técnico, sabe-se que esse profissional não tem nada, ele acabou de se formar. Ele vai ter 1 ano ou 2 de estágio, né? Vai ter formado numa instituição válida, né? Assim, que eles gostem, talvez, e admirem. É o básico. Talvez iniciando uma pós-graduação, nem isso, nem é esse o ponto, né? Mas o que leva o profissional, assim, para essa? O que o escritório fala é esse? É o perfil comportamental. É a maneira como ele se porta na entrevista, é a maneira como ele se interessa pelo escritório, é a maneira como ele passa a vontade dele de começar a trabalhar, de querer aprender, de querer se desenvolver-se. Isso é principal para uma entrevista de emprego de um recém-formado. Ok. Eu perguntei isso porque eu já vi chamadas públicas, de órgãos públicos, onde Órgãos perguntavam... públicos, desculpa, órgãos públicos eu não sei. Eu estou falando do mercado de iniciativa privada, tá? Órgãos públicos, eu, de fato, você me desculpa, eu não sei como trabalham. Ok, perfeitamente. Tá bom? Tá ok. A próxima pergunta foi do Pedro. Se alguém puder me repetir, por gentileza. O Pedro, ele pergunta, né? É importante colocar as suas qualidades, organizado, esforçado. Eu acho que é colocar as qualidades no currículo, né? Suas habilidades. Eu não acho. Eu acho que isso é mostrado em entrevista, né? Porque isso fica muito empírico, né? Todo mundo pode falar assim, eu sou esforçado, dedicado, disciplinado. Isso não pesa muito para o recrutador. O recrutador vai ver isso ao vivo, tá?
porque senão fica muito chavão, né? Todo mundo coloca, né? Proativo, determinado e tal, mas não precisa colocar características comportamentais no currículo, não. Isso tem que ser checado em entrevista. Lawrence levantou a mão. Acho que Lawrence tinha levantado a mão aqui para fazer alguma pergunta. Sim. Vocês me escutam? Todo mundo me ouve? Sim. Pode falar um pouquinho mais alto, Lawrence? Opa! Pronto. Agora, pronto. Oi, bom dia a todos. Bom dia, Heloísa. A minha pergunta é, quando eu entrei na graduação em Direito, eu tinha um plano. Seguir exclusivamente pela área dos concursos públicos, mas conforme os semestres foram passando, principalmente nesses últimos, a minha cabeça tem se aberto para outras carreiras também, em escritório de exercer a advocacia. Uhum. Só que eu não tive tantas experiências em estágios de escritórios quanto os meus colegas. E eu tenho uma preocupação de, numa futura entrevista dentro de um escritório, ser indagado a respeito de estágios ou ter tido experiências dentro de escritório. Como eu poderia lidar com um recrutador assim? Como eu poderia demonstrar que, apesar da falta de experiência de um estágio específico em escritório, eu seria uma boa opção para aquela vaga? Certo, perfeito. Lawrence, é assim. Lawrence, né? Que pronuncia. Exatamente como Lawrence Simons. Isso. Coincidência. É assim, eu entendo que talvez você vá passar por existe um obstáculo, né? Para você ter que ultrapassar para conseguir uma vaga, porque vamos dizer que o seu histórico, a sua trajetória, né, de carreira, ela foi um pouco diferente dos outros que normalmente já entram no escritório, já somam aquele tempo de estágio e tal, essas pessoas já estão mais certas de que vão conseguir uma vaga no escritório. Talvez para você seja um pouco diferente, não seja tão fácil assim. Mas o que é importante, portanto, sabendo dessa dificuldade, o que eu faria se eu estivesse no seu lugar? Bom, eu vou passar numa entrevista para esse recrutador, para esse escritório né, que eu vou fazer uma entrevista para contratação, eu vou passar para ele o que dentro do meu histórico, o que tem de importante. O que eu, diferentemente dos outros, o que eu posso agregar para esse escritório que os outros talvez não façam? Então, primeiro, eu acho que o ponto de ser transparente, ser honesto na entrevista, já é muito legal. Então, e mostrar vontade. Então, você pode chegar para o recrutador e falar, olha, eu, diferentemente dos outros, eu não tenho tanto de tempo de estágio que vocês pedem, né, como requisito. Mas o fato é que eu tenho uma experiência muito grande em lidar, por exemplo, com os procedimentos de órgão público. Né? Ou então, eu nunca trabalhei no órgão público, mas eu estudei muito tal e tal matéria. Eu me aproximei muito de alguns procedimentos, vamos supor, em estudo, né, de agências reguladoras. Né? E quando você consegue reunir o que você pode... Eu sou um pouco mais maduro do que os outros, porque eu sou um pouco mais velho, então eu consigo ter uma forma de pensar talvez um pouco mais com discernimento, ou eu tenho muita vontade de aprender, porque como faz 3 anos que eu não estou dentro do mercado privado, a minha vontade de retomar esse tempo e de fazer as coisas acontecerem é muito maior. Então, você está vendo que você pode, sempre vai existir o ponto positivo em todo mundo. Né? Então, assim, elenca o que você pode oferecer de diferencial, o que você pode ter de diferencial. Né? Talvez não seja aquela carreirinha certinha como de todo mundo, mas você tem um diferencial. Né? Traz isso para a entrevista. Então, que área que você está aplicando? É para a área só dando um exemplo, né, uma área de concorrencial e tal. Olha, eu sou de Brasília, eu acabei estudando para concurso público, eu vi muito como funciona o procedimento do CAD, né? Lá a gente tem bastante acesso, eu fiz estágios ou eu participei de alguns eventos onde eu pude estar em contato com essas pessoas. Eu tenho facilidade dessa entrada nos tribunais ou não. Eu, por ter estudado 3 anos, eu sou uma pessoa que desenvolvi muito a questão da disciplina. Então, eu levantava todos os dias às 8 da manhã e ia dormir 8 da noite, vamos supor. Então, eu sou uma pessoa disciplinada. Eu desenvolvi muito a parte de organização. Né? Então, pensa, reflete tudo que você tem de bom para oferecer para aquela vaga, que talvez não seja aquilo que as outras pessoas oferecem, mas pode ser que você conquiste por outras coisas boas que você tenha e que outros não têm.
né? Então, eu iria nesse ponto, assim, Lawrence, eu elencaria, faria uma autorreflexão, elencaria os meus pontos positivos, o que tem a ver com aquela área que eu estou, aquele escritório que eu estou apostando, aquele escritório que eu estou querendo, que eu estou aplicando, né? E faria isso, um conjunto, né, de ideias, assim, olha, isso aqui serve para vocês, isso aqui vai dar certo, eu tenho experiência aqui que vai dar certo para vocês aqui. Tem escritórios que têm área pública, tem escritórios que querem desenvolver uma área de contato com a área pública, com órgãos públicos. Tem diversos escritórios que precisam disso, né? Tem diversos escritórios aqui em São Paulo que querem contratar quem está em Brasília para ter um acesso mais fácil nos tribunais, nos órgãos públicos, reguladores. Então, assim, eu sou de Brasília, né, eu estudei. Então, tudo que você pode, estuda o escritório, estuda a empresa, vê que características que ela tem, vê você, o que você pode oferecer, o que pode encaixar para eles, estude bem isso e vá pensando positivo, que você tem muito para oferecer e que vai dar certo. Muito obrigado. Excelente. Foi uma luz, assim. Imagina. Agregou muito. Que bom, fico feliz. Alguém tem mais alguma questão, pessoal? Perfeito, Henrique. Se não tivermos mais nenhuma manifestação, podemos fechar a sala. Professora Heloísa, te agradeço imensamente pela presença, pela atenção, pelos esclarecimentos. Foi de grande valia para nós. Me incluo neste público que estou aqui desde o início. Muito obrigada mesmo. Convido a todos para estarem presentes agora na oficina de 11 horas. E, professora Heloísa, espero contá-la com sua presença mais uma vez e agora presencialmente lá no IDP. Muito obrigada por tudo. Eu também espero. Estarei sempre à disposição quando vocês precisarem, para os eventos, enfim. Eu tenho o maior prazer, tenho conhecido o pessoal de Brasília já há um tempo e sempre muito honrada com os convites de vocês. Então, tudo de bom e obrigada, pessoal, todo mundo que me assistiu. Seguem os meus contatos, vocês podem me contatar no LinkedIn, né, Heloísa Toller. A gente pode trocar ideias também por mensagens, eu fico à disposição para isso. Perfeito, muito obrigada mais uma vez. Bom, IDP não falta oportunidade para a gente realizar evento, como os nossos alunos já sabem, estão acostumados. Então, oportunidades não vão faltar. Espero que no futuro próximo, passar dessa situação de pandemia. Muito obrigada a todos e convido a todos e todas a estarem presentes na oficina de 11 horas. Obrigada, pessoal. Bom dia. Até mais. Bom dia. Tchau, tchau.